Alô pessoal, professor Born, vamos lá para a turma do extensivo então. Nós estamos na nossa aula 09 da apostila 3B. Nosso assunto de hoje será atividades extrativas. Atividades extrativas são as de grande lesão para a própria natureza, grande destruição para a própria natureza, como veremos. Para a gente começar nosso pensamento, aqui nós temos uma imagem muito provocativa que mostra o nosso planeta Terra e os seus recursos naturais sendo explorados. Só que provoca-se, sim, muito lucro, o resultado é muito lucro, mas o preço da extração dos recursos naturais também ele provoca a destruição do próprio planeta. Atualmente, o próprio coronavírus está sendo visto como uma resposta da natureza pelas agressões constantes feitas pela evolução da economia. Áreas nativas que até então estavam intocadas foram abaladas pela exploração de madeira, pela inoculação de modelos agrícolas monocultores, de baixa diversidade biológica. Isso faz com que os seres vivos que viviam naquela floresta, como morcegos, pangolins, bactérias, vírus, acabem então se aproximando das cidades e residindo em áreas periféricas das cidades, buscando refúgio, buscando sobrevivência e entrando em contato desses seres com os humanos, havendo a possibilidade de infecções, de inoculações de vírus, que é o caso dessa pandemia que está atingindo então o planeta. Alguns conceitos para entendermos as questões mineralógicas e econômicas. O aço. O aço ele é uma mistura, uma liga metálica formada por manganês, ferro e carbono. O aço é utilizado na construção civil, o aço é utilizado na aviônica, na indústria bélica, na indústria de automobilística. E o Brasil é um país que possui muito ferro, muito manganês. O Brasil, então, tem uma grande riqueza em aço. Balança comercial é quando o Brasil faz uma exportação e o Brasil faz uma importação. A diferença entre a exportação e a importação é a balança comercial. Quando o Brasil faz mais exportação do que importação, nossa balança comercial é positiva. Balanço de pagamentos, quando o Brasil faz um pagamento para o exterior, compra equipamentos, faz um pagamento. Quando outro país compra do Brasil, ele então também injeta dinheiro. A balança entre o dinheiro que sai do Brasil e o dinheiro que entra, essa é a balança de pagamentos, podendo ficar negativa ou positiva. Barril de petróleo, o Brasil é um dos países que mais possui petróleo no mundo. O país que mais tem reservas é a Venezuela, com 513 bilhões de barris de petróleo, seguido pela Arábia Saudita, com 268 bilhões de barris de petróleo. Estados Unidos é um país que possui 48 bilhões de barris de petróleo. O Brasil é intermediário, então, o Brasil tem 150 bilhões de barris de petróleo. Então, o barril de petróleo é uma unidade de medida que equivale a 159 litros. Carvão mineral, ele é um mineral diferente do carvão vegetal que é utilizado para fazer, por exemplo, churrasquinho. O carvão mineral, ele é uma formação de vegetais, uma formação orgânica, que ficou durante milhões de anos em uma área e foi soterrado. Esse soterramento, então, forma um terreno sedimentar. E ali, então, através de alta pressão, altas temperaturas, acontece, então, a degradação dos minerais existentes nessa região. Por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo vão lentamente se perdendo para a natureza devido à alta pressão e temperatura. Então, a perda de enxofre, a perda de fósforo,
a perda de H2O faz com que vá restar apenas, com o passar de milhões de anos, apenas o carbono. O carvão que tem apenas carbono é chamado de antracito, é o melhor carvão que existe. O Brasil possui o carvão hulha, é um carvão com muitos elementos poluentes. Commodity, ele é então uma mercadoria. Commodity, soja é um commodity, ferro é um commodity, milho é um commodity, ou seja, é uma mercadoria que o preço ele é negociado no mercado então internacional através das bolsas de valores. Coque, ele é um carvão que ele provém da hulha. O Brasil tem bastante carvão hulha. Coloca-se esse carvão hulha dentro de grandes fornos e aquece-se esses fornos sem a utilização de combustão direta nesse carvão hulha. Esse carvão hulha vai se transformar então em coque, utilizado para a indústria posteriormente da metalurgia. Déficit é quando um país então paga as suas contas e gasta muito mais do que arrecada. Aí nós temos um déficit primário. Metalismo é quando um país se utiliza de uma moeda e essa moeda está lastreada em algum metal, ouro, prata, por exemplo. Petróleo, o Brasil é um dos países que possui muito petróleo. E o petróleo, então, ele é um recurso natural que, formado, então, por depósitos de elementos orgânicos, samambaias, seres vivos, que acabaram ficando acumulados em mares rasos, por exemplo, como a área do pré-sal, e durante a distensão dos continentes, a separação entre o continente americano e o continente então africano, foi transformando esse mar raso em um mar muito profundo. O Brasil possui petróleo tanto na área continental como na área marítima, muito mais no fundo oceânico do que na parte continental. Província minero-metálica é uma área que tem bastante recursos minerais e o Brasil é rico em províncias minerometálicas. Região Potiguar refere-se ao nordeste do Brasil, ao Rio Grande do Norte, devido ao grupo indígena que habitava aquela região quando da chegada dos portugueses. Quando falamos em crescimento da população mundial, hoje o mundo possui então 7.678 bilhões de habitantes e a previsão até 2100 é chegar a 10 bilhões ou mais de habitantes. A população do mundo crescendo faz uma pressão sobre os recursos naturais. Recursos naturais pressionados também pressionam, por exemplo, países diversos como o Brasil e ameaçam a sua biocapacidade, ou seja, a capacidade do próprio ambiente se regenerar. Queimar-se uma área de floresta, ela, com o passar do tempo, sem novas agressividades, ela se reconstitui. Mas fazer uma queimada sequente, ela não consegue mais se refazer. Então, existe um termo chamado de pegada ecológica. A pegada ecológica é quando um país que necessita de muitos recursos minerais para manter o seu tipo de vida, ele tem uma pegada ecológica muito grande. Países que necessitam de menos quantidades de recursos naturais para manter seu estilo de vida tem uma pequena pegada ecológica. Atualmente, a média é de 1,8 hectare por pessoa no mundo. Esse é o cálculo de o que seria o ideal. Só que hoje o consumo dos países é tão elevado que ao invés de 1 hectare e 1,8 hectare necessita de 2,7 hectares por pessoa. Uma pessoa precisa de um espaço para produzir agricultura, uma pessoa precisa de um espaço de água, de transporte, uma pessoa precisa de uma área de produção de energia que utiliza na sua casa, uma pessoa necessita de uma área de habitação, uma pessoa necessita de espaços naturais. Um país que tem um elevado estilo de vida
como por exemplo os Estados Unidos, a pegada ecológica ela é muito grande e hoje em dia o planeta não suporta mais, a biocapacidade está sendo ameaçada com esse estilo predatório de vida imposto ao mundo. O modelo consumista de alto consumo, por exemplo, produz muitos rejeitos. Então, atualmente, o país que mais produz lixo são os Estados Unidos, seguido pela China, seguido pela Índia e, em quarto lugar, nós temos o Brasil. O Brasil hoje produz como rejeitos, como lixo por dia, cerca de 64 milhões de toneladas de rejeitos. O planeta não suporta mais esse modelo que precisa ser revisto. De agrotóxicos, matando comunidades, matando peixes, matando então a biodiversidade. Multinacionais atualmente agem com total impunidade. Conflitos em andamento no mundo hoje estão acontecendo em grande parte por recursos minerais. Se utiliza, por exemplo, mão de obra escrava em grande parte das extrações de recursos minerais no continente africano, no continente asiático, também na Indonésia. Existem diversos, então, conflitos no mundo ativos que não são recentes. Por exemplo, insurgências islâmicas na Nigéria desde 1953, assim como outros por independência do seu país para poder utilizar recursos naturais para si e não para fazer a exportação desses recursos com baixos rendimentos para o próprio país. Os recursos naturais, como o gás, como o carvão, como o petróleo, são de grande destrutividade para a natureza e estão exaurindo o nosso planeta. Aqui nós temos, então, as devastações através, por exemplo, do carvão. A utilização de carvão, a utilização de ferro, cavam grandes buracos na natureza, produzem, por exemplo, barragem de rejeitos, como tivemos colapsos na barragem de Mariana em 2015, a barragem de Brumadinho em 2019, com muitas mortes. A barragem de Mariana, ela lançou toneladas de lama e rejeitos tóxicos e destruiu o Rio Doce, por exemplo, com 800 quilômetros, exterminando a vida nesse rio. O novo Código de Desmatamento implantado no Brasil está fazendo com que o modelo econômico atual ele exija a destruição da natureza e exija a destruição de mananciais, por exemplo. Temos aqui um rio e é necessário que se mantenha ao redor do rio, para que essa água se mantenha limpa, quantidades de metragens dependendo do tamanho do rio. E o Brasil aprovou leis que permitem a redução desses espaços de proteção ao redor do rio. Topos de montanhas que estavam em áreas de proteção, hoje em dia podem ser cortadas as vegetações nativas e plantado então árvores exóticas, causando erosões, destruições. Atualmente a redução da área de reflorestamento é algo então que está realmente impactando enormemente o nosso sistema natural. O modelo atual, ele exige que se faça uma destruição dos espaços naturais sem oferecer uma alternativa a essa destruição. Um dos exemplos nós temos no manganês da Serra do Navio. Serra do Navio fica no estado do Amapá e desde 1943, no norte do Brasil lá, foi descoberto uma quantidade interessante de ferro e manganês de excelente qualidade. Então a empresa Icomi começou a fazer a extração desses recursos naturais e investiu numa área portuária, numa estrada de trem, que leva então os recursos lá da Serra do Navio, do interior de do Amapá, até então a área portuária do Porto de Santana.
Acontece que, com o passar do tempo, essa mina foi se esgotando. Como se pagava baixos salários para os funcionários, não foi feito investimentos no desenvolvimento do próprio estado do Amapá. E, com o passar do tempo, o preço também do manganês acabou flutuando negativamente e a empresa que fazia extração saiu dessa região. O impacto ambiental que ficou nessa área é realmente bastante proibitivo, poluindo o solo, destruíram a natureza e o Estado, então, hoje em dia, perdeu a sua riqueza mineralógica. Com o passar do tempo, as demais áreas mineralógicas do Brasil, se não tiver a mesma atenção que foi dada para a Serra do Navio e reverter esse quadro, gerando riquezas para o Brasil, nós ficaremos então com um déficit lá no futuro. As áreas mineralógicas do Brasil, elas são áreas pré-cambriânicas, escudos pré-cambriânicos. Por exemplo, aqui no norte do Brasil, temos uma riqueza mineralógica muito grande. Na parte litorânea brasileira, temos uma área mineralógica de grande riqueza. Também na parte central do Brasil e na parte sul-amazônica. São províncias mineralógicas de grande riqueza que possuem, por exemplo, ferro, manganês, bauxita, cassiterita, níquel em grandes quantidades. Os principais pontos de extração mineralógica do Brasil estão aqui na Serra dos Carajás, no norte do Brasil, no estado do Pará. Também aqui nós temos em Minas Gerais, no chamado quadrilátero ferrífero, e temos aqui Maciço do Urucum, fronteira com a Bolívia. São as áreas principais de extração mineralógica do Brasil. Nossos principais recursos são ferro, manganês, níquel, nióbio, titânio. São áreas de grande importância e disputas internacionais. Na Serra dos Carajás, norte do Brasil, nós então temos aqui no sul, ou melhor, no leste do Pará, uma grande província mineralógica, onde então existe as jazidas minerais. Nessa região há uma riqueza muito grande de níquel, de manganês, de ferro, de bauxita, de ouro. O Brasil, para fazer automóveis, para fazer motores, para fazer aviões, para fazer satélites, pode extrair o próprio ferro, o próprio manganês, o próprio níquel e fazer então todos os minerais que são necessários para o país. Mas o Brasil resolveu vender a Serra dos Carajás. Então, essa província mineralógica, junto com a empresa Vale do Rio Doce, foi vendida, o preço orçado estava em 93 bilhões de dólares na época, e o Brasil então vendeu por 3 bilhões e meio. A perda dos recursos minerais e dos valores envolvidos foi algo muito lesivo para o nosso país. A extração da Serra dos Carajás era feita então, e é feita atualmente pela ferrovia do Vale dos Carajás, até o São Luís do Maranhão, onde existe o porto de Itaqui e o porto de Ponta da Madeira, fazendo exportação então para outros países. Também há uma saída alternativa aqui pelo rio Tocantins. Outra área de grande importância mineralógica é o quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais. O quadrilátero ferrífero ele tem mais de 7.000 km² e aqui existem cidades de grande relevância como Sabará, Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, Itabirito. Dessa região se extrai muito manganês, se extrai ferro, se extrai níquel e faz exportação para outros países. Da serra então do quadrilátero ferrífero é feita então a condução desses elementos minerais por essa estrada de ferro que vai até o Porto de Vitória, lá no Espírito Santo. Também é feito um segundo ramal de transporte desses minerais, então, para o Porto de Santos, em São Paulo.
Outra província mineralógica de grande importância é o Maciço do Urucum, lá em Corumbá, fronteira com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul, que está a capital, Campo Grande, e principalmente os minérios de níquel, manganês e ferro são então transportados através do rio Paraguai até então os portos da Argentina e do Uruguai e daí feito a exportação. Também uma parte é carregada então até o São Paulo, até o Porto de Santos, onde também fazem a exportação desses recursos. Nióbio foi um metal muito divulgado no Brasil e o Brasil possui mais de 95% desse recurso mineral existente no planeta. Minas Gerais, Araxá e Tapira são os locais que mais possuem desse recurso, 75%. O Amazonas tem São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo, com 21% desses recursos minerais. Goiás, com as cidades de Catalão e Ouvidor, com 3% desses recursos. Então, esse aqui é para ser o nióbio, e ele é utilizado muito, por exemplo, para a confecção de aviônica. Os países que possuem nióbio no mundo são o Brasil, quantidade gigantesca, quase todo o nióbio do planeta está no Brasil, o Canadá também possui cerca de 1%, o Egito, o Congo, Groenlândia, Rússia, Finlândia, Estados Unidos também possuem, mas em quantidades microscópicas. Aqui nós temos a cidade, então, de Araxá, em Minas Gerais, onde é extraído principalmente o nióbio no Brasil. Esse aqui é o pirocloro, que é uma das principais fontes de nióbio. E o Brasil possui, então, a maior jazida do mundo. Essa é a jazida de extração de nióbio a céu aberto lá em Araxá, Minas Gerais. Então, 842 milhões de toneladas de nióbio o Brasil possui. Quando se faz uma viagem espacial, as turbinas que levam então as naves para o espaço necessitam de muito calor. E essas áreas aqui de combustão que adquirem temperaturas gigantescas são feitas então de nióbio, dessa forma como está aqui. Então ele suporta temperaturas gigantescas que outros metais não suportariam. A mesma forma para fazer dutovias. Minerais não metálicos no Brasil, como sal marinho, sal gema, petróleo, folhélio pirobetuminoso, talco, carvão, amianto e fosfato, são de grande relevância no Brasil e estão nas demais áreas. O sal marinho é esse sal que as pessoas geralmente consomem na mesa. Esse sal marinho ele é proveniente da evaporação da água do mar. Então são áreas equivalentes, por exemplo, a 10 campos de futebol, áreas planas, construídas, e nessa água aqui lança-se a água do mar. Esses tanques têm a profundidade de apenas 20 centímetros e no nordeste do Brasil, principalmente, com temperatura seca da atmosfera e o vento, acontece a evaporação ficando uma salmoura. Essa salmoura aqui é que vai então dar a origem ao sal utilizado na cozinha. Ao se fazer sal refinado, quando se está saindo a água, escoando a água, secando, não se deixa secar muito. Então, temos o sal mais refinado. Deixando secar com mais tempo, essa salmoura vai dar pequenas pedrinhas de sal. Esse é o sal, então, o sal grosso geralmente utilizado para churrasco. Um outro tipo de sal é o sal gema. Enquanto o sal marinho é retirado de áreas costeiras, sal gema ele está em profundidade, geralmente em antigas
áreas de lagos salgados que foram soterrados, portanto, em áreas sedimentares. Então, face à extração de sal, da salmoura, que é utilizada então amplamente para a indústria de cloro, de ácido clorídrico, de soda cáustica, cosméticos, porcelana, entre outros. Minas de até 200 metros de profundidade se utiliza então de máquinas pesadas como essa. Essa aqui é a mina de salgema de Loulé, no Algarve, em Portugal, com 230 metros de profundidade, aberta à visitação. Minerais não metálicos como o petróleo, por exemplo. O Brasil tem grande recurso de petróleo e investiu poderosamente em toda uma infraestrutura de grandes navios, plataformas de petróleo e sondas para fazer as perfurações a grandes profundidades de até 4 quilômetros. Então o Brasil é um dos países que domina a tecnologia subaquática. O Brasil, então, tem 150 bilhões de barris de petróleo e a grande parte da Petrobras que fazia essa extração, que descobriu o pré-sal, grande parte já foi comercializada e os segredos empresariais de perfuração de águas ultraprofundas já não são mais brasileiros. De produção de petróleo e gás no Brasil. Então, são diversos pontos de extração de petróleo no Brasil. Os maiores pontos estão na questão litorânea, no chamado pré-sal, que vai desde o Espírito Santo até Santa Catarina. De todos os poços que o Brasil tem, são quase 30 mil poços de petróleo, 68% já estão fechados devido ao colapso. Folhélio pirobituminoso, ou seja, o xisto, ele é de grande relevância. Esse aqui é o xisto para a gente. E dentro do xisto existe petróleo e também gás natural. Países como o Brasil e como Estados Unidos possuem muito xisto. E o xisto, ele então armazena gás. Então, é feito toda uma estrutura na superfície e injeta-se aqui substâncias químicas a altíssimas pressões para justamente poder retirar o gás que existe aqui embaixo. Então, fazer com que esse gás seja encanado para o consumo. O problema desse modelo de extração, ele é altamente lesivo porque quando se coloca toneladas de pressão aqui embaixo, é capaz de romper toda essa camada de rocha aqui e esse gás e essas substâncias vazarem para a superfície, podendo então poluir os aquíferos, lençóis freáticos e assim por diante. O fraturamento hidráulico, chamado de fracking, é conhecido como fracking, é a tecnologia utilizada para a extração do gás do folhélio pirobituminoso de xisto. A pressão entre 7 a 15 milhões de litros de água, areia e centenas de produtos químicos tóxicos e cancerígenos para fraturar a rocha e liberar o gás de xisto é altamente lesivo à natureza. Multinacionais insistem em explorar comercialmente o gás de xisto através de operações de fracking no Brasil. O Brasil possui 6,9 trilhões de metros cúbicos de gás de xisto, quase 100 vezes o volume de reservas provadas de gás convencional em terra, segundo a Agência Internacional. Aqui nós temos um exemplo de operação de fracking. Aqui nessa área mais grossa desse encanamento é feito um isolamento para que não atinja o lençol freático. E assim faz-se uma perfuração no solo e injeta-se aqui então químicos poderosos para que se possa retirar aqui de baixo o gás que entra por esse cano e retorna para ser armazenado. O problema é que a injeção de pressão enorme, desmedida, acaba então rompendo aqui os bloqueios de rochas impermeáveis aos aquíferos, poluindo os aquíferos. Hoje, Estados Unidos possui grandes problemas de impossibilidade de tomar água em grande parte do centro dos Estados Unidos pela poluição das águas, pelo fracking.
quando se fala em carvão mineral no Brasil. Carvão mineral é a espinha dorsal da economia mundial, porque a geração de energia elétrica no mundo é basicamente por termoelétricas a carvão. O Brasil gera energia através das hidrelétricas. O principal elemento para a fabricação do aço é justamente o carvão mineral. Os municípios de Candiota, Charqueadas e Rolha Branca são os grandes produtores de carvão de pedra. Diferente do carvão de churrasco, o carvão de madeira. O carvão de madeira é feita em estruturas como iglu, coloca-se as madeiras aqui dentro e queimam essas madeiras antes de virarem cinza. Essa combustão ela é estancada, gerando então aí o carvão. As principais áreas de carvão no Brasil estão aqui no sul do Brasil. O Brasil é um dos países que possui uma grande riqueza de carvão rolha. Nós não temos o carvão antracito, que é o melhor carvão. Então, as maiores quantidades de carvão estão aqui no Rio Grande do Sul. 89% do nosso carvão está aqui no Rio Grande do Sul, seguido por Santa Catarina, com 3,3 bilhões de toneladas de carvão. Rio Grande do Sul possui aqui as quantidades de quase 90 bilhões de toneladas e o Paraná, então, possui 105 milhões de toneladas de carvão. O carvão, ele faz uma grande destruição da natureza também e o carvão se concentra, então, no sul do Brasil. Principalmente o carvão está nas regiões do Rio Jacuí. Esse é o Rio Jacuí, o Alto Jacuí. Aqui nós temos o Baixo Jacuí. É nessa região onde é feita então a extração de grande quantidade do carvão do Brasil, o carvão rolha. Essa bacia do Rio Jacuí é formada aqui pelo rio Vacacaí, pelo rio Pardo, que é um rio de grande navegação, e por esse rio é que entrou os italianos e alemães que vieram da Europa para começar a ocupação no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos o rio Taquaraí, o rio Caí, o rio dos Sinos e o rio Gravataí, que são as áreas de ocupação então dos antigos alemães e italianos, vindos aqui pela Laguna dos Patos e se estabelecendo nessas regiões. Muito bem, pessoal, falamos então sobre as atividades extrativas. Até a próxima aula, é isso aí.